Sobe agora a palco Paulo Pinto, Securing Cloud and Business Transformation da Fortinet, com o keynote Next Gen Cybersecurity, Leveraging AI for Enhanced Threat Detection and Response. Bom dia a todos. O meu nome é Paulo Pinto, eu integro a equipa da Fortinet em Portugal e vou-vos falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial na área de cibersegurança, começando por fazer um pequeno enquadramento sobre a própria inteligência artificial. A primeira vez em que o uso da inteligência artificial causou alguma surpresa num evento público, diria, foi alguns em maio de 97, quando um computador desenvolvido pela IBM, chamado Deep Blue, ganhou ao Kasparov, o então jogador de xadrez espetacular na altura, tipo frio, conseguia fazer aquelas jogadas sem ter erro nenhum. Diga-se em abono da humanidade que o computador ganhou por uma margem mínima, ou seja, Kasparov ganha o primeiro, o Deep Blue ganha o segundo, depois empatam 3 jogos e no final ganha o Deep Blue outra vez, ganhando a partida. Nesta altura houve muita gente que vaticinou o fim dos jogos de xadrez por este facto, por este acontecimento. O que se passa é que não consta que muita gente gosta de ver dois computadores a jogarem, um com o outro, as pessoas interessam-se por atividades realizadas por outros seres humanos. O número de jogadores federados no xadrez cresceu desde essa altura até agora. E o que a gente sabe é que as máquinas têm continuado a aprender e a questão que a gente lhe coloca é o que é que elas estão o que é que nós lhes estamos a ensinar? Ou seja, por um lado, os algoritmos começaram a fazer parte do dia-a-dia das tarefas, do dia-a-dia das empresas. Por outro lado, a área de aplicação desses algoritmos na nossa sociedade é extremamente importante. Okay? Vamos ver alguns exemplos interessantes em que isso acontece hoje em dia. Trouxe aqui 3 exemplos que considero engraçados. O primeiro é um autómato que está atualmente em Marte, a fazer recolha do Sol e fazer análise do planeta, e a nave que o transportou teve autonomia para escolher o local de aterragem, que é uma coisa engraçada, ou seja, dentro de alguns parâmetros do género, a zona de aterragem teria que ser nivelada, teria que possibilitar depois ao autómato para sair da nave, e todo esse poder de decisão foi dado à máquina, para a máquina escolher o sítio com aquelas condições de aterragem e depois o autómato poder sair em condições. O outro foi o telescópio James Webb, que nós temos no espaço e que foi lançado e com algoritmos de Computer Vision vai tentar descobrir a origem do universo, seja lá o que isso for. Algo mais relacionado com seres humanos, a detecção precoce de câncer da mama na Universidade de Radboud, por exemplo, na Holanda. Hoje em dia já se usam algoritmos específicos que permitem antecipar a detecção deste tipo de cancro em meses, o que significa um impacto muito grande no tratamento da doença. A diferença entre uma pessoa poder ser tratada minimamente e uma pessoa ser tratada mais tarde com impactos no seu dia-a-dia. Portanto, a inteligência artificial levou-nos à utilização de algoritmos para áreas muito interessantes do dia-a-dia da nossa sociedade. Por outro lado, o ser humano não consegue ficar quieto e depois acaba por usar esses mesmos algoritmos com situações mais tapafúrdias. Aqui, por exemplo, vê-se a questão da utilização do algoritmo para criar imagens falsas. O algoritmo ainda está a aprender e, portanto, a gente consegue detectar alguma coisa que não está a correr muito bem. Por exemplo, o gato, quando mexe a pata, fica uma pata e aparece outra. A dona, quando se mexe, deixa uma mão e ela roda e tem outra mão debaixo da almofada. E, portanto, mas isto é uma coisa que daqui a umas semanas o próprio algoritmo já corrigiu e já sabe trabalhar. Okay? Há muitos outros exemplos que estão a acontecer na utilização de inteligência artificial no nosso dia-a-dia, que não são cómicos, do nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista da sua utilização social. Já vamos ver porquê. Os lobos, o algoritmo não compreendeu e cada vez que um se mexe, reproduz, aparece outro. Okay? O bonequinho, ele sabe que aquilo tem rodas, tem movimento e pôs a máquina a correr na direção do homem. Okay? Ali não compreendeu de nada como é que se acende um cigarro. Portanto, ele viu, injetou-se várias imagens de filmes antigos e ele criou este filme, mas ele não sabe acender um cigarro. E aqui, muito mais grave, consegue-se manipular o vídeo de modo a eliminar pessoas, a eliminar objetos e a colocar novos objetos dentro desse próprio vídeo.
Okay? E são aplicações cómicas, mas menos interessantes, digamos assim, do ponto de vista da utilização. Porquê? Porque depois, quando mal utilizadas, elas levam a situações um bocado mais graves. Nomeadamente, por exemplo, o que se acontece hoje em dia, que é, quando há um determinado evento social, automaticamente partes que são a favor e contra esse evento acabam por criar imagens falsas. Sei lá, desde entrevistas, imagens no local, ok? E a dar opiniões contraditórias sobre aquele próprio evento. Qual é o objetivo? Manipular a informação, manipular a própria sociedade. E isso é um uso da inteligência artificial negativo, contra os quais as pessoas têm que ter atenção. Isto do ponto de vista de manipulação de informação. A outra área é a própria manipulação das operações, das atividades do dia-a-dia. É ter capacidade de interferir. Hoje em dia, cerca de 20% no mínimo das nossas atividades já estão dependentes do mundo digital. O que significa que se houver um ataque a determinadas infraestruturas, há serviços que a gente não consegue aceder, há atividades que nós não conseguimos realizar. E, portanto, outro uso da inteligência artificial é manipular esses próprios sistemas, fazer ataques a esses sistemas, de modo que esses sistemas ficam inoperacionais, causar disrupção social. E isso são maus usos que são aplicados da inteligência artificial. O que é que, em relação à cibersegurança, a inteligência artificial nos está a trazer? A inteligência artificial é muito boa numa coisa, que é analisar grandes quantidades de dados, resumir esses dados e permitir-nos tomar decisões sobre esses dados. E na área de cibersegurança é isso que hoje em dia já está disponível em soluções. O que é que eu aqui fiz? Fui buscar o NIST, que são a framework que nos diz como é que mitigamos o risco na área de cibersegurança, e do lado de cá fui fazer aparecer, portanto, as duas primeiras áreas do NIST diz que temos que identificar e proteger ativos. Okay? O que é que são esses ativos? Se olharmos para uma infraestrutura digital hoje em dia de uma organização, esses ativos estão divididos entre a infraestrutura de um modo geral, estamos divididos entre aplicações, serviços como o e-mail, equipamentos de redes e comunicações, endpoints e, de um modo geral, uma presença digital dentro do ciberespaço. Algo não tão tangível, mas que está associado à própria organização. E então, na área de identificação e proteção, o que é que a inteligência artificial nos pode fazer? Pode continuamente analisar as vulnerabilidades destes sistemas, desta exposição digital, okay? Pode procurar, inclusive, na Dark Web, se há informação que pode ser usada para atacar a nossa infraestrutura, passwords, cartões de crédito, informação privilegiada, e pode depois, inclusive, também procurar, por exemplo, domínios a partir dos quais estejam a ser realizados ataques ou que possam ser realizados ataques contra a nossa organização. E isso é a diferença da noite para o dia entre uma atividade realizada por humanos e uma atividade realizada por máquinas. O tempo encurta muito. A outra área que depois, em termos de produtos, aqui poderemos ter um software, são aqueles softwares que se dizem de proteção do risco digital, no caso da Fortinet chama-se FortiRecon. Depois entramos numa segunda área, que é a área de detecção. Okay? Na área de detecção, o que é que nós podemos fazer aqui? O que é importante? Aqui é muito importante a telemetria. Para eu detectar atividades atividades suspeitas, eu preciso ter telemetria dentro da minha organização. E essa telemetria eu vou buscar aonde? Eu vou buscar aos equipamentos que vão monitorizar toda esta infraestrutura. Aos EDRs, Endpoint Detection and Response, que vão estar associados aos endpoints. Vou buscar ao Network Detection and Response, que está a fazer telemetria das redes de comunicações, está a recolher informação sobre isso. Vou buscar aos Web Application Firewalls, que estão a proteger as aplicações das organizações. Vou buscar essa informação aos sandbox que estão a proteger os serviços como o e-mail e vou buscar depois soluções como os CIEMs que estão a agregar esses logs. Quando eu tenho esta infraestrutura montada dentro de uma organização, eu consigo ter um nível de detecção muito eficaz. Okay? Eu vou buscar essa informação porque estas peças falam todas, criam o tal grande volume de dados e eu consigo sintetizar e detectar outliers dentro do funcionamento da organização. E isso faz recorrendo a algoritmos de machine learning. Outra área que eu depois posso também trabalhar aqui é a parte do honeypotting, ou seja, é criar armadilhas dentro da minha infraestrutura, criar redes falsas que interagem com atacantes e eu consigo começar a receber informação sobre técnicas é que eles usam, quais são os objetivos, quais são os mecanismos que eles estão a tentar introduzir dentro da minha rede para ganhar preponderância. Okay? E isto pode ser feito tudo de forma automática.
Entramos depois nas duas últimas áreas das fases do NIST, em que se refere que é a capacidade de resposta, quando é detectado um incidente, e a capacidade de recuperação. Aqui tem muito a ver com a cadeia de comando e controle. O que é que se faz, como é que se detecta e por aí fora. O que é que aqui é importante? Ter uma ferramenta que vá interligar toda esta informação, ok? E que depois consiga fazer toda a parte da automação na detecção e resposta a incidentes de segurança. Este tipo de utilização nestas infraestruturas, com esta capacidade de telemetria, o que é que nos dá? Ou seja, o que é que a inteligência artificial hoje em dia consegue nos trazer e é útil? Consegue fazer diminuir, por exemplo, o tempo de detecção de um evento de segurança anómalo numa organização de cerca de 21 dias para menos que 1 hora. E depois ajuda na capacidade de remediação. Ou seja, em vez de ter cerca de 18 horas para remediar a situação, os procedimentos automáticos permitem-no fazer em cerca de 10 minutos. E isto é a diferença fundamental quando se trabalha na área de cibersegurança e infraestruturas bastante complexas e dispersas de hoje em dia. Vou só dar um exemplo de mostrar como é que isto funciona, por exemplo, numa solução como os SOARs, ok? O dia-a-dia do analista de cibersegurança é monótono às vezes, ok? 3 ou 4 avisos a dizer que há tentativas de autenticação falhadas, uma segunda-feira que aconteceu mal para alguém que se esqueceu da password. Tipicamente, depois, começam a aparecer, ou podem aparecer algo mais sofisticado, como, por exemplo, uma tentativa de transferência de malware foi detectada, uma tentativa de conexão posterior foi detectada, e isto foi considerado anómalo, ok? O que é que o analista tipicamente faz? Vai analisar estes eventos, vai fazer um drill down àquela informação, e do lado esquerdo pode-se ver o que é que ele vai obter, uma informação detalhada. Olha, isto é é um agente que está a correr numa determinada máquina, o que é que ele está a fazer, tem ali uma informação bastante detalhada. Mas se isto for com uma cadência muito rápida, se estes eventos forem com uma cadência muito rápida, o tempo que ele vai demorar ali é enorme. Então o que é que se pode fazer? Recorrer, este é o último slide. Posso recorrer a estes agentes, okay, que no fundo vão funcionar para resumir essa informação. E o que é que aqueles agentes vão fazer? Eu coloco aquela informação que eu quero obter, uma descrição mais detalhada, e pergunto-lhe, olha, o que é que isto se passa, o que é que eu posso fazer sobre esta situação? E o que é que ele vai fazer? Vai-me dar essa informação detalhada. Vai identificar a causa do incidente, vai dizer porque é que ele considerou aquilo um incidente e depois, o mais engraçado, quais são os passos imediatos que ele pode tomar para mitigar aquele incidente. Mas eu posso depois dizer, olha, nem sequer quero fazer isto, eu quero automatizar a tarefa. E então vamos às áreas de automação das soluções e vamos criar um playbook, que é, então, se isto voltar a acontecer, ou se isto está a acontecer na minha organização, vai-me ajudar a fazer um playbook automático para executar. Volto a passar a informação para o agente e já agora, na área certa, o que é que eu vou-lhe pedir? Olha, cria-me um playbook para mitigar esta situação. Passa o alerta para lá e peço-lhe para ele criar esse processo de mitigação. E ele vai criar. Isto é a primeira situação em que corre melhor na vida real do que no PowerPoint. O script é criado e, uma vez criado, é uma questão de o testar e executar. Então, em termos de resumo, o que é que acontece para a cibersegurança? As áreas de atuação da inteligência artificial. A primeira, na identificação de ameaças. Isto é uma vantagem grande. A segunda é na parte de, face à identificação de ameaças, conseguir classificar se os eventos que estão a ocorrer são ameaças, não são ameaças, e depois fazer áreas de mitigação sobre esses mesmos incidentes. Ou seja, o planeamento da cadeia de detecção e resposta. E se fizermos isso e encurtarmos o tempo de detecção e resposta, implicitamente acabamos por ter a redução de custos operacionais. Okay? Obrigado pela vossa atenção.